MultiTV apresenta Show de Mulher. Oferecimento: remédio barato, menor preço de genéricos do Brasil. Laser Clinic, saúde e estética. Walmart tem tudo em um só lugar para simplificar a sua vida. Simplifica, vem pro Walmart. Olá, uma boa tarde para você, tarde de quarta-feira, você aí ligadinho com a gente. Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia nesta tarde de quarta-feira. Você que nos acompanha através do canal 20 Net e você também, internauta que nos acompanha através da internet no Brasil inteiro. Seja muito bem-vindo ao programa de hoje, que está recheadíssimo. Só para você ter uma ideia, para iniciarmos o programa, você sabia que em torno de 13 milhões de idosos sustentam as suas casas? Esse é um dado do IBGE. E quando esses idosos acabam falecendo, isso causa, perante a família, além da perda, lógico, do falecido, a ausência do falecido, a saudade, mas também a diminuição da renda. E aí, como fica a situação? Quem recebe a pensão? Quando o aposentado, ou no caso o falecido, ele recebia uma pensão do INSS. Para quem vai essa pensão? Para falarmos a respeito deste assunto comigo hoje, a doutora Elisângela Guimarães. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Vanessa. Prazer imenso, mais uma vez, recebê-la aqui no Show de Mulher. Prazer é todo meu. Então, é uma questão, doutora, que as pessoas se questionam muito. Apesar do choque no primeiro momento, do falecimento de uma pessoa, como eu disse, uma estatística do IBGE, hoje em torno de 13 milhões de idosos que sustentam os seus lares. Quando o idoso acaba falecendo, a renda cai. E aí essa pensão? O que é essa pensão? Quem tem direito a essa pensão após o falecimento? Na verdade, Vanessa, realmente esses dados dos idosos, eles são verídicos, mas também existem aqueles casos que o homem, né, acaba falecendo. Então é assim, o artigo 16 da Lei 8.213 e o artigo 201 da Constituição Federal, eles garantem às companheiras, os cônjuges, né, e aos filhos menores de 21 anos o recebimento da pensão por morte, tá? Excluindo essa classe, né, de beneficiários, aí passa-se, se não tiver companheiro, companheira, ou os filhos menores de 21 anos, ou também, se for maiores de 21 anos, se for filhos inválidos, ou com uma doença incapacitante que não permite que esse filho mantenha a sua subsistência, também ele terá direito à pensão por morte. Então, excluindo essa classe, passa-se aos ascendentes. Aí os pais têm direito de receber. Os pais também têm esse direito de receber. Então, no caso da ausência ou de uma esposa, ou quando a pessoa não é casada, ou do cônjuge, ou até mesmo quando não tem filhos, pode-se então os pais receberem essa pensão do INSS. Eles podem. Mas é o seguinte, essa primeira classe que eu disse, companheiro, companheira, filhos menores de 21 anos ou filhos não emancipados ou os incapazes, no caso dos pais, essa primeira classe, a dependência ela é presumida, ela é automática. No caso dos pais, não. Tem que se comprovar que os pais precisam do benefício, da pensão por morte. Tá? Que é quando, no caso, essa pessoa ela era viva, ela que, no caso, financiava ou até mesmo sustento dos pais, seria isso? Porque eu tenho que provar. Ou uma ajuda parcial, no caso de compra de medicamentos. Aí ou tem que comprovar isso. Tem que comprovar que aquela renda daquele filho ou filha vai fazer falta no sustento dos pais. Ok. 4009-1872. 4009-1872, este é o número que você liga. Lembrando que o nosso programa é um programa ao vivo. Se você tem alguma dúvida, você pode entrar em contato, que a doutora responde para você também. 4009-1872. Se der ocupado, você vai tentando, que daqui a pouquinho você entra ao vivo com a gente, ok? Doutora, falamos a respeito, então, dessas classes, dessa classificação, podemos dizer assim, mediante a morte da pessoa que recebia esse benefício, a aposentadoria do INSS. Agora, por exemplo, no caso de uma união estável, a pessoa
foi casada, mas não foi casada no civil, apenas um casamento, uma união estável. Ela tem esse direito também, a esse benefício ou não? Ela tem direito, sim. Ela tem que comprovar, né, junto ao INSS que ela era companheira, estava ali lado a lado, ou muitas vezes ficando em casa para que o marido fosse trabalhar, né, trazer o sustento para casa ou não, porque na verdade a companheira, a dependência ela é presumida, como eu já falei. E também tem só continuando, os irmãos também. Se o irmão menor de 21 anos. De 21 anos ou inválido, se esse homem ou esta mulher não tiver um companheiro ou filhos, né? Então as classes elas vão descendo. Então o irmão também vai ter direito à pensão por morte. Agora, no caso, por exemplo, a pessoa separou. São separados judicialmente, mas ela recebe uma pensão. Suponhamos que a mulher ainda continua recebendo uma pensão. Ela se casa novamente. Esse cônjuge, no qual ela se separou, falece. Ela tem direito à pensão? Então, Vanessa, é o seguinte, se ela é pensionista, se ela separou, divorciou, se foi determinado um valor de pensão alimentícia, ela vai ter direito à pensão por morte também. Lembrando que se este homem ou esta mulher contraiu novas núpcias, casou-se... Isso que eu ia te perguntar. A ex-companheira, a ex-mulher atual, elas vão dividir isso de formas iguais. Exatamente o que eu ia te perguntar. A anterior, que recebia, por exemplo, a pessoa, só para você entender melhor, uma pessoa se separa, acaba se casando com outra pessoa. Aí o cônjuge falece, esse cônjuge que é separado da primeira esposa também. Nesse caso, as duas recebem a pensão. Essa pensão ela é dividida, é isso, doutora? Isso, dividida meio a meio, de forma igualitária. Se tiver filhos, vai dividir por 3, depende do número de filhos. Agora eu vou... menores ou aqueles inválidos. Eu vou complicar inválidos. um pouquinho esse caso. Por exemplo, se a mulher, ela é casada e o cara acaba falecendo, ela acaba recebendo essa pensão, ela casa novamente e o outro cônjuge também falece. E aí, ela pode optar pela maior pensão? Ela vai optar pela maior pensão. Olha, gente, pela interessante melhor. isso. Isso Pela acontece, melhor pensão. corriqueiro, É normal, acontece. Porque a pensão por morte, ela se exclui com a morte daquele beneficiário. Então, a lei permite, no caso da Previdência Social, né? Existem outros regimes de previdência, de aposentadoria e de pensão, que aí tem que ser analisado caso a caso. Mas da Previdência Social do INSS, ela terá direito, sim. Gente, só lembrando que vale para ambos os casos, tá? Tanto para os homens quanto para as mulheres. A gente dá exemplos de situações aqui, mas isso vale para os dois casos. Para os dois casos. A gente fala de homens porque geralmente as mulheres é que elas acabam ficando, mas... Doutora, quando essa pensão cessa? No caso da companheira, do cônjuge, com a morte. Só com a morte. Não passa para os filhos? Passa para os até os 21 anos? Até os 21 anos, ou se eles tiverem, durante esse período, eles tiverem uma doença incapacitante e forem dependentes dessa pensão. Aí eles ficam, senão não. Como buscar esses direitos? No caso da esposa, né, ela já vai ter a certidão de casamento e a de óbito tem que também. De óbito junto. Isso. Aí, se o companheiro... Só um detalhe, aproveitando que a doutora está falando isso, na própria certidão de casamento, tanto do homem quanto da mulher, é feita uma nova certidão e já sai ali o óbito também. Então, você não precisa carregar as duas, a certidão de casamento e a certidão de óbito. Ela já vem com anexo, o próprio cartório, você entra... Pode fazer uma verbação, verbação, exatamente. Você faz uma verbação ali, então você apresenta isso. Pode ser, doutora? Pode. Aí, se este homem ou esta mulher contribui com a Previdência, tudo certinho, só levar o comprovante de contribuição, comprovante de residência, que vai automaticamente ser repassado, e isso vai ser transformado como pensão por morte. Existem outras regrinhas, aí, cada caso assim, que precisa entrar com ação na justiça. Por exemplo, se o homem ficou doente, parou de trabalhar, não recebeu o benefício do INSS, aí ele vem a falecer e passou um tempo aí, e aí o INSS pode negar a pensão, judicialmente, em alguns casos, consegue se reverter. Em alguns casos. Em alguns casos. A doutora me fez lembrar também... Que existe o período de carência. Doutora, no caso, por exemplo, de desastres onde o corpo não é encontrado, até mesmo desaparecimentos. A pessoa também não busca, acaba não encontrando e contribuía. A cônjuge ou cônjuge que fica, ele tem direito
a essa pensão que a pessoa recebia do INSS, comprovando que ele está desaparecido, existe uma regrinha de 6 em 6 meses que ela tem que apresentar que o corpo que não apareceu o corpo ainda? Na verdade, funciona assim, é a morte presumida. A morte presumida, exatamente. Você entra com uma ação judicial requerendo isso, né, essa declaração de morte presumida. Então, o juiz vai te dar, você vai ter uma sentença judicial que tem força, né? Aí você vai apresentar isso junto ao INSS. Né? O INSS ele faz, durante um período, ele vai pedir, né, para que você compareça, para demonstrar que este companheiro, companheira, ou enfim, né, aquele que era segurado do INSS, ainda não apareceu, ou seja, está morto mesmo, né, em alguns casos. E se acaso essa pessoa reaparecer, aí tem que devolver o benefício? Não tem que devolver, porque só em caso de má-fé. Entendi. Né? Só se for uma coisa assim, que a má-fé ficar comprovada. Se não restar comprovada a má-fé, não precisa devolver. Então, nesse caso, a pessoa pode ficar tranquila, ela vai recebendo e caso apareça, simplesmente a pensão acaba cessando. Isso, você comunica ao INSS, o INSS vai fazer com certeza uma auditoria para ver se não houve má-fé. Se não houve nenhum tipo de má-fé, não tem problema, não precisa devolver, só vai cessar a pensão por morte. Ok. 4009-1872. Lembrando que o Show de Mulher é um programa ao vivo. Você liga e participa. Já tem um telespectador na linha. Olá, boa tarde. Alô? Oi, tá bem baixinho o retorno para mim. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem. Quem tá falando? É o Osvaldo. Oi, Osvaldo. Seja muito bem-vindo ao Show de Mulher, Osvaldo. Obrigado. Você fala da onde? De que parte de Londrina? De que região? Eu falo do Parque Ouro Verde. Parque Ouro Verde. Osvaldo, qual é a sua pergunta para a doutora Elisângela? Doutora, é o seguinte, eu tenho um pai, ele já tem 66 anos, ele recebe pensão pela idade dele, por tempo de idade, e ele sofreu um acidente, vamos dizer assim, um acidente de trabalho, e aí, com muitos custos de medicamentos, custos com médico. No caso, além dessa pensão de aposentadoria dele, o auxílio doença dá para ser feito junto, também até para dar um apoio nesse gasto grande que ele está tendo, ou ele não pode ter esses dois benefícios? Na verdade, a pensão por morte não vai poder ser acumulada com o auxílio doença. Não. Agora, se ele estiver inválido, ou o benefício que ele está recebendo agora, né? Se ele estiver inválido, cadeirante, ou precisando da ajuda de terceiros para tomar banho, ele vai ter um aumento de 25%. Ele pode pedir junto ao INSS. O entendimento já está pacificado. E como que eu posso fazer isso, doutora? Porque a situação dele é como você acabou de falar. Certo. Você pode fazer o requerimento junto ao INSS. O INSS vai marcar uma perícia. Tá? Caso o INSS negue esse pedido, você tem que procurar um escritório de advocacia para fazer esse pedido judicialmente mesmo. Porque o entendimento já está pacificado, com certeza terá êxito essa ação. Entendi. Tá certo. Osvaldo, muito obrigada pela sua participação, ok? Obrigado, Vanessa. Obrigada, um beijo, querido. Fique com Deus. Uma boa tarde de quarta-feira para você. Vamos fazer o seguinte, o bate-papo tá bom, né? A gente vai para um rápido intervalo, não sai daí, nós voltamos já.